eu acho que a gente deve prestar muita atenção em como que os sonhos são úteis para que a gente possa lidar com a mudança. A gente sonha menos quando nada muda. Agora, quando as coisas estão mudando, a gente tende a sonhar muito mais. E um dos problemas do nosso século XXI é que as coisas estão mudando muito rapidamente, para pior em vários aspectos. Né? Não dá tempo, né, de absorver, já mudou de novo. E a gente não está utilizando um poder, né, herdado de nossos ancestrais, que é uma máquina neurobiológica de adaptação. Então, no momento que a gente precisa se adaptar a mudanças perigosas e impedir que elas tenham... Seria precioso, né? A gente está desprovido dessa capacidade. A boa notícia é que esse poder, o poder de sonhar, ele é muito visceral. Então, se a gente dá um pouquinho de atenção aos sonhos, se a gente começa a falar dos sonhos com a família, com os amigos, na escola, no trabalho, se a gente consegue fazer o relato do sonho pela manhã, isso abre uma janela que é um ciclo virtuoso de sonhar cada vez mais, de lembrar cada vez mais, e tentando conectar isso com a vida da comunidade, porque a gente precisa muito disso. Esse é um momento paradoxal, né, da história humana, que nunca tivemos tantos... é coletivo, né? A gente realmente tem muitos meios de transformação da realidade hoje em dia, né? Muito capital acumulado, capital financeiro, capital tecnológico humano, e ao mesmo tempo uma sensação de desesperança, de que as coisas vão muito mal, de que a gente não consegue se organizar, né? Como é possível que as 10 pessoas mais ricas do planeta tenham tido a sua fortuna dobrar durante a pandemia e ter tanta gente que não tem vacina, muitos países que não têm vacina na África, no Caribe, né? Os países ricos têm vacina e não conseguem vacinar porque a população, uma parte é contra a vacina. Uma grande confusão, uma Babel, e me parece que a falta de introspecção, a falta de insight, de clarões sobre o futuro, isso está ficando tão grave, tão sério, em parte porque a gente não está mais sonhando. Não está sonhando direito, está sonhando errado. Né? O Schopenhauer tem uma frase da Queda do Céu que ele fala: os brancos não conseguem sonhar, e quando conseguem sonhar, só sonham com o próprio umbigo. Sim, ou meio só uma sonham com si mesmos. dia, né? Aquela coisa só do... Que só está ligada a uma coisa que é totalmente autorreferente. A gente precisa pensar coletivamente. Não tem uma saída individual para ninguém no planeta. Se a gente dorme abundantemente e sonha abundantemente, e lembra desses sonhos e compartilha, e registra e compartilha, a gente cria uma situação de muita saúde física e mental, e de muita capacidade de articulação e de associação de coisas que às vezes são distantes, mas que fazem muito sentido e podem ajudar a viver melhor, não só o indivíduo, mas o grupo. E a gente está tão desconectado disso, porque a gente está num discurso que é um discurso sobre eficiência. Mas eficiência do quê e para quem? Exato. Eficiência do quê? O que a gente pode saber com certeza é que uma pessoa que dorme mal e que não tem uma vida onírica minimamente reflexiva, ela fica cada vez menos equipada para lidar com o novo, para lidar com a desadaptação, né? E isso acho que explica uma boa parte dos nossos problemas cognitivos e de humor no século XXI. As pessoas estão muito irritadas, cansadas, intolerantes. Isso tem a ver com sono e sonhos. Eu tenho defendido que uma das razões, provavelmente, do nosso grande mal-estar de século XXI é o abandono do sono e do sonho. O fato de que as pessoas de fato estão dispostas a dormir pouco, dormir mal e nem se lembrar de que sonham, está nos causando muitos males. Essa ideia de otimização de tudo, né? Até do sono, né? E otimizando, tentando otimizar, mas na verdade se afastando da otimização. Sim. A otimização não pode ser alcançada a contrapelo da evolução da nossa espécie. A nossa espécie tem uma ancestralidade de sonhadores que vai pelo menos a 220 milhões de anos atrás, quando os mamíferos começaram a evoluir no planeta. Eu falo pelo menos porque vários grupos de animais muito mais antigos têm alguma coisa parecida com o sono REM, que é o sono durante o qual a gente sonha mais. Mas como esse é um debate muito técnico, a gente pode pensar que tranquilamente nessa linhagem de mamíferos há muito tempo que nossos ancestrais sonharam muito e abundantemente, e tentar entender o que foi que aconteceu com os sonhos
na linhagem humana e, muito recentemente, nesse mundo eurocêntrico, ligado à ciência e ao capitalismo, que jogou o sonho fora, né? Ainda que continue a se beneficiar dele, não tem um lugar para o sonho no método científico. Mas o lugar não está lá oficialmente, mas ele está. O sonho nunca vai embora, porque o sonho tem a ver com a criação de novas ideias. Então, acho que uma das grandes aventuras intelectuais desse início do século XXI é promover síntese entre saberes que durante o século XX muitas vezes se apresentaram como antípodas. E essa síntese, o Oráculo da Noite, tem muito a ver com essa percepção de que essa síntese já é possível, de que nós já sabemos coisas em quantidade, em muitas disciplinas diferentes, que precisam se articular, e quando são articuladas, elas dialogam de maneira surpreendente com campos que se acreditava estarem muito distantes. Então, um exercício que foi feito no Oráculo é de ligar essa narrativa evolutiva, biológica e psicológica àquilo que povos originários nas Américas, na África, na Oceania, na Ásia, enfim, em muitos lugares diferentes, ao longo de toda a história humana e provavelmente toda a pré-história humana, vivenciaram essa importância dos sonhos nas suas vidas. E isso está muito bem documentado a partir do momento que existe um registro histórico. Quando a luz elétrica é inventada e depois vem rádio, vem televisão, as pessoas pararam de dormir, digamos, às 5, 6, 7 da noite e começaram a dormir às 8, 9, 10, 11, 12, né? E além. Só que o horário de início das atividades ele não mudou muito, né? Sobretudo porque os horários de sair de casa estão ligados aos horários das escolas, que, por sua vez, estão ligados aos horários do emprego dos pais. Está tudo muito articulado e é sobre entregar horas de trabalho para um sistema que funciona, digamos assim, como se fosse naturalizado, alguma coisa que você não pode escapar disso. Não tem como sair disso, alguma coisa que está naturalizada, mas isso foi rápido. E, na verdade, poderia ser tudo muito diferente e ainda pode ser muito diferente. Um livro que eu estou lendo agora, que eu estou achando excelente, incrível, até foi resenhado pelo Reinaldo Lopes na Folha, The Dawn of Everything, o alvorecer de tudo, né? Sobre essa longa passagem do Paleolítico para o Neolítico e até chegar no final da pré-história e início da história. E um dos argumentos nesse livro é de que nós tivemos muitíssimo tempo para experimentar muitíssimas organizações sociais diferentes, né? E de alguma maneira, nos últimos 5.000 anos, a gente, digamos assim, a gente está com menos imaginação, então as organizações sociais estão ficando cada vez mais rígidas e elas naturalizam a ideia de que quem tem mais recursos ou mais bens pode ter poder sobre os outros, que no fundo é uma discussão sobre liberdade, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que o século XXI só vai terminar bem se a gente tiver muita imaginação, muito sonho e muita capacidade de articular sonhos coletivamente. Se a gente não fizer isso, basta olhar para o aumento da desigualdade vertiginoso nas últimas décadas, e aí desde o início da pandemia ainda mais, para perceber, né, o que está acontecendo. Agora, o que é interessante é que os sonhos eles trazem esse mal-estar. É um livro que eu acho super importante, que todo mundo pode buscar e que vai ser interessante e fértil, é Os Sonhos Confinados, que Sonhos Brasileiros em Tempos de Pandemia, que foi compilado pelo Christian Dunker, a Cláudia Perrone, Gilson Iannini, a Miriam Rosa e a Rosa Gursky, e que traz uma série de sonhos que revelam esse sofrimento psíquico, a ansiedade, o cruzamento do sofrimento psíquico. Né? Se eu não me engano. Autêntica. Né, o cruzamento do sofrimento psíquico causado pela pandemia com o sofrimento psíquico causado pela digamos assim, pela deterioração do ambiente democrático e republicano no Brasil. Então, tudo isso aparece nos sonhos, e são essas imagens, né, que essa transformação de desejos e medos em imagens, em figuras, né, descrita pelo Freud, isso é que pode ser iluminador, isso pode nos dar clarões e compreender como que a gente pode sair dessas armadilhas em que a gente se meteu
de uma maneira que permita, né, mais vida, mais amor, mais axé, mais bem-estar. É sobre bem-estar. Não tem nenhuma razão para a gente achar que as coisas têm que ser desse jeito. Né? Hoje, É o único jeito, né? se as 10 pessoas mais ricas do mundo abrissem mão de 1% do que tem, dava para vacinar o planeta inteiro, rápido. Então, a gente está nesse nível de irracionalidade. Né? É uma irracionalidade que é fundamentada como se racional fosse, que é fundamentada em eficiência, que se diz fundamentada em meritocracia, mas que, na verdade, se você for olhar lá no topo dessa pirâmide, é tão meritocrático quanto o Egito Antigo, ou seja, nada, é tudo hereditário.